Atualmente, a fé cristã enfrenta desafios sem precedentes em um mundo cada vez mais secularizado. Vivemos um tempo em que muitos professam fé, mas poucos vivem a fé de maneira dinâmica e transformadora. A fé de muitos tornou-se estática, presa a sistemas doutrinários rígidos, que, em vez de impulsionar o crescimento espiritual, paralisam a jornada da fé. Esse fenômeno é a inércia da fé, a fé que existe, mas não se move, que é proclamada, mas não é vivida em plenitude. Jesus já advertiu contra essa estagnação espiritual. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Neste cenário, a inércia da fé pode ser vista como um estado de apatia ou complacência em relação ao engessamento da própria fé. Em vez de questionar e buscar uma compreensão mais profunda dos ensinamentos cristãos, muitos se tornam os meros receptores de doutrinas apresentadas por líderes carismáticos. Este estado de inanição não apenas enfraquece a espiritualidade individual, mas também abre espaço para que a manipulação prospere. A falta de discernimento crítico torna-se um terreno fértil para engano religioso. A doutrina excessiva, baseada mais em tradições humanas do que na palavra viva, forma os cristãos acomodados, que conhecem as fórmulas, mas não experimentam a transformação interior. Paulo confrontou esse perigo em suas cartas. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. 2 Timóteo 3:5. O apóstolo Paulo chama atenção para a aparência religiosa que mascara a ausência da vida espiritual genuína, uma fé que se resume a repetir doutrinas sem frutos, e uma fé inerte, incapaz de mover montanhas ou de testemunhar o reino. A manipulação religiosa ocorre quando líderes ou instituições distorcem os ensinamentos sagrados para seus próprios interesses, muitas vezes visando o poder político ou financeiro. A história está repleta de exemplos em que a fé foi usada como uma ferramenta para controlar massas, justificar guerras ou promover ideologia que pouco tem a ver com os princípios centrais do cristianismo. Neste contexto, torna-se um conceito crítico, pois reflete não apenas uma passividade diante das práticas religiosas, mas também uma vulnerabilidade ao engano que pode ser perpetuado por líderes e instituições que se aproveitam da vulnerabilidade da cristão por não buscar as verdades ditas nas Escrituras. O Espírito Santo foi dado para nos guiar em toda a verdade, João 16:13, e não para nos aprisionar em verdades parciais ou interpretações engessadas. Quando a liberdade do espírito é sufocada por tradições humanas, o cristão perde a sensibilidade como alguém que ouve, mas não compreende. Tem ouvidos para ouvir e não ouve, tem olhos para ver e não veem. Ezequiel 12:2. A inércia da fé também impede o amadurecimento espiritual. O escritor de Hebreus nos exorta: deveis ser mestres pelo tempo, mas ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Hebreus 5:12. Aqui, vemos que o excesso de doutrina formal, sem prática viva, leva a uma infantilização espiritual, um retrocesso em vez de um avanço. O caminho para quebrar a inércia da fé é simples, mas radical. Valorizar mais a prática do amor e da justiça do que a defesa cega de tradições. Buscar um relacionamento pessoal com Deus, não apenas conhecimento de Deus. Jesus nos chamou para um caminho vivo e dinâmico. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. O caminho implica movimento, progresso, crescimento. A fé verdadeira é uma fé que caminha, que age, que frutifica. Os cristãos se acomodam em um ócio da fé, tornam-se susceptíveis aos discursos manipuladores que mascaram as intenções verdadeiras das tais ações religiosas. A falta de uma fé baseada nas Escrituras e a negligência da reflexão pessoal permitem que o engano se disfaça como verdade. Dessa forma, a fé deve ser um caminho ativo e dinâmico, onde o cristão busca constantemente entender e viver os princípios de amor e da verdade. Por outro lado, o ócio da fé, quando associado à manipulação religiosa, não é apenas um desafio espiritual, é um chamado à ação. É imperativo que os cristãos desenvolvam uma visão crítica e clara, para que não sejam enganados por discursos vazios ou promessas ilusórias. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Este processo exige coragem para questionar, para buscar conhecimento e para se afastar das correntes do conformismo religioso. Afinal,
A verdade não só nos conecta com o divino, mas nos capacita a agir em prol da justiça e da verdade em nosso redor. Que possamos então romper a inércia e seguir no fluir do Espírito, abandonando a rigidez das doutrinas que nos paralisam e abraçando a liberdade e a vida abundante que há em Cristo.